Diziam que as pitons birmanesas na Flórida eram reis intocáveis, máquinas biológicas sem predadores naturais. Acreditava-se que nada, nem armadilhas humanas, nem a própria natureza, poderia parar estes monstros de 5 metros. Mas naquela manhã, nos pântanos profundos, a equipe encontrou o corpo de Loki, um macho alfa de 45 libras, brutalmente destroçado. Ele estava sem cabeça, coberto por agulhas de pinheiro. Quem teria a força para desmantelar um predador deste calibre? A resposta não é apenas um mistério resolvido, é o sinal de que a natureza declarou guerra total. Para entender como chegamos a este campo de batalha, precisamos voltar no tempo e observar a engenharia deste desastre. A Flórida transformou-se década após década na capital mundial dos animais exóticos. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão foi um evento de força bruta industrial, o furacão Andrew, em 1992. Esta tempestade de categoria 5 não apenas destruiu casas, ela agiu como um martelo gigante contra as instalações de reprodução de répteis, libertando centenas de filhotes de uma só vez para o vasto sistema hidráulico dos Everglades. Foi uma falha de contenção catastrófica. Hoje, as estimativas sugerem que existem entre 30 mil e 300 mil destas unidades biológicas operando nos pântanos. E elas não são apenas numerosas, são biologicamente projetadas para dominar. A anatomia de uma piton birmanesa é um milagre da eficiência predatória. A sua mandíbula não é apenas uma boca, é um sistema de carga expansível que se abre até 25 centímetros, o diâmetro de um prato de jantar, permitindo a entrada de cargas massivas. Cientistas documentaram estas bestas engolindo veados inteiros de 35 quilogramas, uma massa que desafia a física. Mas a verdadeira engenharia pesada acontece por dentro. Após ingerir uma presa colossal, o corpo da piton entra em um modo de superprodução metabólica. O seu coração aumenta fisicamente em 40% para bombear o combustível necessário para a digestão. As enzimas digestivas multiplicam-se 40 vezes, transformando o réptil em uma fornalha viva que dissolve ossos e carne. O impacto deste mecanismo voraz no ecossistema foi devastador, comparável a uma fábrica que consome todos os recursos ao redor. Estudos mostram que nas áreas dominadas por elas, as populações de guaxinins caíram 90% e 99% dos gambás foram simplesmente eliminados do mapa. O sistema de filtragem de água natural da América estava a entrar em colapso sob o peso destes invasores. Parecia que a batalha estava perdida, até que a natureza encontrou uma falha no sistema. O caso de Loki mudou tudo. Loki não era uma cobra comum. Ele era uma cobra de Judas, um agente infiltrado, equipado com tecnologia de rastreamento GPS, enviado pelos humanos para atrair a sua própria espécie e revelar a localização das fêmeas reprodutoras. Ele era um macho saudável, pesado e poderoso, mas o seu sinal parou. Quando os cientistas chegaram às coordenadas finais, encontraram uma cena de crime que desafiava a lógica de peso e força. O assassino não era um urso gigante ou um humano armado. As evidências forenses e as câmeras de trilha apontaram para um lince. Estamos a falar de um gato selvagem que pesa entre 10 e 15 quilogramas, enfrentando e neutralizando um monstro que pesava o dobro do seu tamanho. Este não foi um evento isolado, mas o início de uma insurgência tática. Na reserva Big Cypress, a tecnologia capturou algo que os ecologistas descreveram como evolução comportamental em tempo real. Um lince foi filmado desenterrando sistematicamente os ovos de uma piton. Ele não apenas os comia, ele os esmagava e escondia os restos, uma operação de sabotagem calculada para eliminar a futura geração do inimigo. Dias depois, esse mesmo felino enfrentou uma piton fêmea de 50 quilogramas e 4 metros de comprimento, num combate onde um único erro de um segundo resultaria em morte por constrição. O lince usou a sua agilidade superior para evadir e atacar. A fauna local, que antes recuava diante da maquinaria pesada das pitons, começou a descobrir que estas máquinas sangram. Davi aprendeu a derrubar Golias, e não estava sozinho. Enquanto a guerra terrestre ganhava novos combatentes nas águas turvas, os antigos senhores feudais dos pântanos decidiram reclamar o seu trono. Os alligators americanos, blindados por 7 milhões de anos de evolução, começaram a interceptar as pitons.
Não estamos a falar de pequenas escaramuças, mas de colisões de titãs. A física destes encontros é brutal. Um alligator possui uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Quando ele fecha as mandíbulas sobre uma python e inicia o giro da morte, a força torsional é suficiente para quebrar a coluna vertebral da serpente com um som que ecoa como um tiro. Dados de rastreamento mostram que mais de 14% das pythons monitoradas encontraram o seu fim no estômago blindado destes répteis. É um jogo de soma zero. Se a python for grande demais, o alligator morre. Mas se o alligator vencer, o invasor torna-se combustível. Mas o ataque não vem apenas de baixo. O espaço aéreo dos Everglades tornou-se uma zona de exclusão para as jovens pythons. Aves de rapina, como águias e grandes corujas, aplicam uma força mecânica devastadora. As garras de uma coruja podem exercer 220 newtons de pressão, transformando-as em prensas hidráulicas biológicas capazes de perfurar órgãos vitais instantaneamente. Garças usam os seus bicos como lanças de precisão, perfurando o crânio das cobras com um único golpe cirúrgico. Até os ursos negros, oportunistas pesados da floresta, foram encontrados finalizando pythons enfraquecidas ou feridas, esmagando seus pescoços com uma mordida final. O ecossistema inteiro mobilizou-se como um sistema imunológico, rejeitando um vírus. Porém, o inimigo é adaptável e está a preparar uma nova versão de si mesmo. Apesar da resistência heróica da fauna local, as pythons birmanesas têm uma falha crítica no seu design. Elas são máquinas tropicais. O seu sistema operacional biológico falha no frio. Quando a temperatura cai abaixo de 10 graus Celsius, elas entram em colapso, incapazes de se mover ou digerir, morrendo congeladas, como aconteceu aos milhares no inverno de 2010. Parecia que o clima seria o grande salvador, mas a evolução encontrou um caminho aterrorizante. Estudos recentes, realizados entre 2018 e 2023, revelaram uma atualização genética silenciosa. As pythons birmanesas começaram a cruzar com pythons indianas, uma espécie prima que evoluiu em regiões com invernos reais e que possui uma tolerância térmica superior. O resultado desta hibridização é o que os cientistas chamam de super python. Este híbrido combina o tamanho massivo e a agressividade da birmanesa com a resistência climática e a agilidade da indiana. Esta mutação remove a barreira térmica que protegia o resto do continente norte-americano. Se esta característica genética se tornar dominante, a linha de frente da invasão não ficará contida na Flórida. Modelos de previsão mostram que estas supercobras poderiam marchar para o norte, invadindo a Geórgia, o Alabama e até a Carolina do Sul. Estamos diante de uma ameaça que se atualiza mais rápido do que podemos construir defesas. Para parar uma força desta magnitude, a intervenção humana teve de evoluir de passiva para cirúrgica. A resposta humana a esta ameaça tem um nome: Dona Khalil. Ela não é apenas uma caçadora. Ela é a personificação da eficiência industrial aplicada à conservação. Reconhecida como a primeira caçadora profissional certificada do programa de eliminação, Dona já removeu pessoalmente mais de 1000 pythons do ecossistema. A sua operação é montada com a precisão de uma campanha militar. Ela patrulha a escuridão absoluta em uma Ford F-150 modificada, equipada com uma plataforma de observação elevada feita de aço, que ela mesma projetou para lhe dar vantagem tática sobre a vegetação densa. Caçar pythons não é como caçar qualquer outro animal. É um teste de processamento visual extremo. Dona explica que, ao varrer a estrada com luzes de alta potência, o olho humano tem apenas 3 segundos para distinguir o brilho de uma escama de python entre milhões de folhas e sombras. E quando o alvo é confirmado, há apenas 1 segundo para agir, saltar do veículo e engajar fisicamente a criatura. Não há armas de fogo aqui, apenas força bruta e técnica. O risco é imenso. Dona carrega em seu corpo o mapa desta guerra, cicatrizes de dezenas de mordidas, marcas de dentes afiados como navalhas deixadas por monstros que tentaram defender a sua vida. Ela descreve lutar contra uma python de 6 metros como tentar subjugar um crocodilo feito inteiramente de músculo sólido. O salário é baixo, o perigo é alto, mas a determinação é inabalável. Ela treina novos recrutas, ensinando-lhes não apenas a caçar, mas a superar o medo primordial da escuridão.
Os humanos deixaram de ser espectadores para se tornarem a força de elite nesta guerra. Mas a matemática ainda está contra nós. As cobras reproduzem-se exponencialmente. Precisávamos de uma arma que pudesse operar sozinha 24 horas por dia. A cartada final da ciência foi reativar uma arma biológica que estava desativada há décadas. A cobra índigo oriental é o predador de ápice nativo da América do Norte. Ela é imune ao veneno das cascavéis, rápida como um raio e possui um apetite voraz por outras cobras. O seu alvo estratégico não são os gigantes adultos, mas sim a base da pirâmide, as pitons juvenis. A lógica é simples e brutal. Se você eliminar os jovens, não haverá adultos para se reproduzir. Em 2025, numa operação histórica, 42 cobras índigo foram libertadas nas florestas de pinheiros da Flórida. Estas não são cobras comuns, são unidades de busca e destruição biológicas. Elas patrulham vastas áreas solitariamente e engolem as suas presas vivas, neutralizando ninhadas inteiras antes que estas possam crescer e ameaçar o ecossistema. A reintrodução foi um sucesso tático e imediato. Meses após a libertação, câmeras confirmaram que as índigos estavam se reproduzindo, estabelecendo uma população autossustentável. Esta é a melhor ferramenta de controle que a ciência poderia sonhar. Um agente que trabalha sem salário, sem descanso e que distingue perfeitamente o amigo do inimigo. Elas restauram a ordem natural sem causar danos colaterais. Começamos esta jornada com o corpo destroçado de Loki, um rei deposto no meio da lama. A sua morte provou ser muito mais do que um incidente isolado. Foi o primeiro sinal de fumaça de uma revolução ecológica. O mito da invencibilidade da piton birmanesa foi quebrado. Os Everglades não são mais uma zona de massacre unilateral. Cada lince que esmaga um ovo, cada alligator que fecha a mandíbula sobre um invasor e cada cobra índigo que limpa o subbosque é uma engrenagem numa máquina de resistência que acordou para lutar. A batalha está longe de terminar. É uma guerra de atrito que durará décadas. Mas agora sabemos que o ecossistema tem o poder de se adaptar, de evoluir e de contra-atacar com uma violência calculada. A natureza encontrou uma maneira de transformar o caos em equilíbrio. Se você ficou fascinado pela complexidade desta guerra biológica e quer entender como as forças da indústria e da natureza colidem, inscreva-se no canal agora e prepare-se para o próximo episódio. 213 bombas nucleares. Essa era a quantidade exata de explosivos que engenheiros nos anos 70 planejavam detonar para rasgar o deserto do Saara. Cada bomba teria uma força 100 vezes maior que a de Hiroshima. O objetivo? Criar um mar artificial no meio do Egito. Parecia loucura, e era. Mas hoje, diante de uma crise que ameaça a existência do país, o Egito volta a olhar para o deserto. Desta vez, sem radiação, mas com máquinas gigantescas e um plano de sobrevivência desesperado. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender por que alguém consideraria usar armas nucleares para mover areia, precisamos olhar para o lugar onde essa história começa. A depressão de Qattara não é um lugar comum, é uma falha geológica colossal, uma ferida aberta na crosta terrestre, localizada no oeste do Egito. Estamos falando de uma bacia gigantesca que afunda 426 pés, ou cerca de 130 metros, abaixo do nível do mar. É um mundo invertido. Aqui, as condições não são apenas difíceis, são brutais. No verão, o sol castiga o solo sem piedade, fazendo os termômetros dispararem para 122 graus Fahrenheit, o equivalente a 50 graus Celsius. É um forno a céu aberto, onde a chuva é um evento quase mítico. Em muitos anos, a precipitação é absolutamente zero. A escala deste vazio é difícil de processar. A área que o Egito pretende inundar cobre 5.400 milhas quadradas. Para colocar isso em perspectiva, imaginem um corpo de água quase do tamanho do Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. É uma imensidão de nada, mas, ironicamente, o maior perigo aqui não é o calor ou a sede, é o passado. O solo desta depressão é um campo minado literal. Durante a Segunda Guerra Mundial, batalhas ferozes aconteceram nas proximidades de El Alamein, e os exércitos deixaram para trás um legado mortal. Centenas de milhares de minas terrestres e projéteis não detonados ainda dormem sob a areia,
esperando por um passo em falso. Cavar um canal a céu aberto aqui seria suicídio. As tempestades de areia constantes, o solo solto que engole escavadeiras e o risco de explosões tornaram o projeto impossível por décadas. Foi esse desespero logístico que fez com que cientistas dos Estados Unidos e da Europa, em um momento de delírio da Guerra Fria, sugerissem o uso de explosivos nucleares de 1,5 megatons para ajudar na escavação. Felizmente, o medo da radiação contaminar todo o Mediterrâneo e o sul da Europa enterrou essa ideia radioativa. Mas o sonho do mar no deserto não morreu. Ele apenas precisava de uma nova abordagem, uma que não envolvesse o fim do mundo, mas sim o domínio absoluto da engenharia moderna. Se a superfície é um inferno de calor e explosivos esquecidos, a solução lógica é fugir dela. O novo plano do Egito é audacioso. Se não podemos ir por cima, iremos por baixo. A ideia é construir um túnel titânico, uma artéria de concreto e aço escondida nas profundezas da terra, longe do sol escaldante e dos campos minados. Estamos falando de uma estrutura que percorrerá uma distância entre 34 e 50 milhas, dependendo da rota final escolhida pelos engenheiros. É uma distância enorme, conectando o mar Mediterrâneo diretamente ao coração da depressão de Qattara. O mais impressionante é que não serão necessárias bombas gigantescas para mover a água. A natureza fará o trabalho pesado. Como a depressão está a 426 pés abaixo do nível do mar, a água fluirá puramente pela força da gravidade. Basta abrir as comportas no Mediterrâneo e deixar o oceano precipitar-se para o vazio. Mas, para criar esse caminho subterrâneo, o Egito está mobilizando uma frota de monstros mecânicos. As tuneladoras, ou tatuzões, são fábricas móveis que mastigam a rocha. Essas máquinas não são novidade para os egípcios. O país já as utilizou para escavar o metrô do Cairo e túneis rodoviários sob o canal de Suez, operando em solos muito semelhantes aos do deserto. A tecnologia avançou a um ponto onde essas bestas de metal podem avançar dezenas de pés por dia, triturando sal, giz e areia com dentes de aço, enquanto simultaneamente instalam anéis de concreto para selar as paredes do túnel. É uma operação cirúrgica em escala industrial. Lá embaixo, na escuridão fresca, a água não evapora e as tempestades de areia não importam. Apenas as entradas e saídas precisarão ser limpas de minas, tornando o projeto viável e seguro. Quando a última barreira de rocha cair, o rugido da água ecoará pelo túnel, marcando o início de uma transformação irreversível. Imaginem o momento em que a água do mar finalmente chega à borda da depressão. Ela não vai apenas escorrer, ela vai despencar. A queda vertical é de aproximadamente 426 pés. Para que vocês sintam o peso dessa imagem, pensem nas cataratas do Niágara. Agora coloquem uma Niágara em cima da outra. A queda em Qattara é ainda maior do que isso. Essa força bruta da natureza, canalizada pelo homem, será direcionada para turbinas gigantescas. O plano prevê a construção de usinas hidrelétricas, que funcionarão como o coração pulsante deste novo corpo de água. A potência estimada é avassaladora. Estamos falando de gerar entre 600 e 1.200 megawatts de eletricidade. Isso se traduz em uma produção anual de 4 a 7 bilhões de quilowatts-hora. É energia suficiente para alimentar cidades inteiras, mantendo luzes acesas e fábricas operando sem queimar uma gota de petróleo. E o sistema é genial em sua simplicidade. Ele funciona como um motor perpétuo alimentado pelo sol. Quando a água chega ao deserto, o calor intenso, aquele mesmo calor de 50 graus, faz a água evaporar rapidamente. Essa evaporação baixa o nível do lago, criando espaço para que mais água do mar entre pelo túnel. É um ciclo infinito. A água entra, gera energia, evapora e puxa mais água. O deserto torna-se uma bomba natural gigante, mas os engenheiros foram além. Eles planejam transformar Qattara em uma bateria colossal. O conceito envolve a construção de um reservatório superior, localizado acima da bacia principal. Durante o dia, quando as usinas solares do deserto produzem energia em excesso, essa eletricidade será usada para bombear água de volta para cima.
À noite, quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, a água é liberada do reservatório alto, girando as turbinas novamente e devolvendo a energia para a rede. É a estabilidade que uma rede elétrica moderna exige, garantida pela física simples da água e da gravidade. Por que o Egito se daria ao trabalho de construir algo tão complexo? A resposta é brutalmente simples. O país está faminto por energia. Hoje, a nação vive presa a uma dependência perigosa. 90% de toda a eletricidade gerada no Egito vem de usinas a gás. Em 2023, uns chocantes 87,9% da energia do país dependia exclusivamente de combustíveis fósseis. É um modelo insustentável. As reservas locais de gás estão diminuindo, obrigando o governo a gastar bilhões de dólares importando combustível de navios estrangeiros, queimando dinheiro que poderia ser usado em escolas ou hospitais. A demanda por eletricidade não para de crescer. Nos últimos 10 anos, o consumo no Egito disparou quase 50%. Imaginem o verão no Cairo. Milhões de aparelhos de ar-condicionado zumbindo ao mesmo tempo para combater o calor mortal. A rede elétrica não aguenta. Apagões tornaram-se uma realidade terrível, empurrando hospitais para geradores a diesel e paralisando linhas de produção. A energia instável é um freio na economia, custando empregos e impedindo o desenvolvimento. Para o Egito, o projeto Katara não é um luxo futurista, é uma questão de segurança nacional. Eles precisam de uma fonte de energia que não dependa dos preços voláteis do gás no mercado internacional ou da boa vontade de outros países. Precisam de elétrons que fluam tão garantidamente quanto a gravidade. Mas a falta de eletricidade é apenas uma parte do pesadelo. Ao olhar para o sul, para a fronteira com a Etiópia, os líderes egípcios veem uma ameaça que atinge algo ainda mais vital do que a luz: a água. Lá no alto do Nilo Azul, na Etiópia, ergue-se um monumento de concreto que projeta uma sombra longa sobre o Egito. É a grande represa do renascimento etíope, ou GERD. Para os etíopes, é um símbolo de orgulho e progresso, uma chance de tirar milhões da pobreza. Para os egípcios, é a fera de concreto, que pode fechar a torneira da vida. O Nilo Azul fornece 85% da água que chega ao Egito. Sem esse rio, o Egito seria apenas areia e pó. Agora, a Etiópia tem a mão na válvula. Os números desta represa são assustadores. O reservatório pode conter 19,5 trilhões de galões de água. É quase o mesmo volume do imenso Lago Nasser, atrás da represa de Assuã, que o Egito levou décadas para encher. A parede de concreto tem mais de 475 pés de altura e se estende por mais de 1 milha. Quando suas 13 turbinas estiverem girando a plena carga, elas gerarão 6,45 gigawatts de potência, o equivalente a 6 usinas nucleares médias. A tensão geopolítica é palpável. O Egito depende do Nilo para 95% de sua água potável. Qualquer redução no fluxo, mesmo que pequena, é catastrófica. Se o nível do rio cair apenas 2%, milhares de acres de terras agrícolas férteis secarão e morrerão. As negociações arrastam-se por anos, com ameaças veladas e impasses diplomáticos, enquanto a Etiópia continua a encher o reservatório. O Egito sente-se encurralado. A água que por milênios foi garantida, agora é incerta. É neste cenário de risco existencial que o mar artificial no deserto deixa de ser apenas uma usina elétrica e se torna uma tábua de salvação. Aqui entra a verdadeira genialidade do plano egípcio. A energia gerada pela queda d'água em Katara não servirá apenas para acender lâmpadas. Ela terá uma missão muito mais nobre: a alquimia moderna. O plano é usar essa eletricidade maciça para alimentar usinas de dessalinização. Bombas gigantes puxarão a água salgada do novo mar e, usando membranas de alta tecnologia, separarão o sal da água pura. As estimativas são de cair o queixo. Se todo o potencial de Katara for usado para isso, o sistema poderá produzir 396 bilhões de galões de água doce por ano. E isso não substitui o Nilo, que fornece trilhões de galões, mas cria uma rede de segurança vital. O Egito já provou que pode fazer o deserto florescer.
Olhem para o projeto Shark El Ouainat. Lá, poços profundos transformaram quase 500 mil acres de areia estéril em círculos verdes perfeitos de trigo e batatas, tão grandes que podem ser vistos do espaço. Ou o projeto Toshka, onde canais transportam água por 155 milhas, deserto adentro, visando cultivar 1 milhão de acres. Katara é o próximo nível dessa ambição. Imaginem uma nova costa de 124 milhas surgindo, onde hoje só existe poeira. Resorts de luxo, vilas de pescadores cultivando peixes em águas salobras e campos agrícolas irrigados com água dessalinizada. A evaporação massiva do lago mudará o microclima, aumentando a umidade e trazendo chuvas para uma terra que esqueceu o que é água. Onde antes havia o silêncio da morte, haverá o som de ondas e o verde das plantações. Na década de 70, a humanidade olhou para este deserto e viu um problema que só poderia ser resolvido com 213 bombas nucleares. Era a força bruta da destruição tentando moldar o mundo. Hoje, o Egito escreve um novo capítulo. Em vez de fogo atômico, eles usam a gravidade. Em vez de radiação, eles trazem água. O projeto Katara é a prova de que, quando a sobrevivência está em jogo, a engenharia pode realizar milagres. Mesmo com o Nilo ameaçado, o Egito está construindo seu próprio mar, garantindo que, no coração do Saara, a vida encontre um caminho para florescer novamente. Imagine golpear o para-brisa do seu carro com um martelo pesado. Você espera uma chuva de estilhaços, mas encontra uma resistência chocante. Neste exato momento você percebe, isso não é apenas uma janela, é um escudo. Embora custe apenas entre 3% e 5% do valor do veículo, essa lâmina transparente garante 45% da rigidez de toda a cabine. Ela segura o teto sobre sua cabeça e guia o airbag que pode salvar sua vida. Mas como transformamos areia comum nessa armadura invisível? A nossa jornada começa muito longe das estradas asfaltadas e das linhas de montagem limpas. Estamos em uma pedreira gigantesca, um lugar onde a terra é rasgada para revelar seus tesouros mais antigos. Aqui, sob camadas de solo, repousa o arenito de sílica, uma rocha sedimentar formada ao longo de milhões de anos. Este é o ingrediente fundamental. A base de tudo. Sem ele, não haveria vidro, não haveria proteção, não haveria carros modernos. Mas a natureza não entrega esse recurso de bandeja. Ele está preso, compactado em camadas densas e duras como o concreto. Para libertá-lo, a engenharia precisa usar sua forma mais bruta de persuasão: explosivos industriais. Os engenheiros geológicos estudam a montanha como cirurgiões, mapeando veios de quartzo puro. Eles perfuram a rocha em padrões calculados matematicamente. Quando a ordem de fogo é dada, não é apenas um barulho, é uma liberação controlada de energia sísmica. A detonação é projetada para fraturar a rocha em pedaços manuseáveis, mas sem pulverizar os preciosos grãos de sílica. É um equilíbrio delicado entre a destruição e a preservação. Assim que a poeira baixa, os gigantes de aço entram em cena. Escavadeiras hidráulicas maiores que casas de 2 andares avançam sobre os escombros. Observe a caçamba dessa máquina. Em um único movimento, ela levanta 20 a 22 toneladas de rocha. Isso é o peso equivalente a 4 elefantes africanos adultos, erguidos no ar como se fossem plumas. O motor a diesel ruge, lutando contra a gravidade, enquanto deposita a carga na traseira de caminhões basculantes que são verdadeiros monstros sobre rodas. Cada um desses veículos transporta entre 55 e 65 toneladas por viagem. Eles são o sangue que corre nas veias dessa operação, subindo e descendo as bancadas escalonadas da mina. Degraus gigantescos de 15 metros de altura, esculpidos na própria crosta terrestre. O caminhão basculante chega à estação de processamento e despeja sua carga com um estrondo ensurdecedor. O que temos aqui ainda é rocha suja, misturada com argila e impurezas que arruinariam qualquer vidro. A transformação de pedra para cristal começa agora. A primeira linha de defesa é o triturador de mandíbulas. Imagine 2 placas de aço maciço, movidas por motores de força incalculável, que mastigam as rochas como se fossem biscoitos.
O som é aterrorizante, o som da geologia sendo quebrada pela vontade humana. As pedras são reduzidas a fragmentos de 5 a 10 centímetros, o tamanho ideal para o próximo passo. Mas o tamanho não é tudo, a pureza é a lei. O material triturado entra em um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água, disparados a 75 libras por polegada quadrada, bombardeiam cada pedra. Para você ter uma ideia, essa pressão é forte o suficiente para arrancar a tinta de um carro ou ferir a pele humana. Aqui, ela serve para arrancar a argila teimosa e a poeira milenar que cobre o quartzo. A água sai turva, carregando o lixo, enquanto a sílica brilha, limpa e pronta. Agora, entramos no laboratório dos alquimistas industriais. A areia de sílica pura é excelente, mas ela precisa de ajuda para derreter. Se tentássemos derreter apenas a areia, precisaríamos de temperaturas tão altas que destruiriam o forno. Por isso, adicionamos carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão, calcário para estabilidade e o ingrediente secreto, vidro reciclado ou cacos. Esses cacos não são lixo, eles são aceleradores de energia. Como já foram vidro antes, eles derretem mais rápido, ajudando a homogeneizar a mistura. Tudo isso é misturado em proporções exatas, grama por grama, criando o que chamamos de lote. É uma receita que não admite erros. Agora, prepare-se para o calor. O lote é despejado na boca do forno de fusão contínua, uma estrutura que nunca dorme, nunca esfria e nunca para. Dentro desta câmara, recriamos as condições do interior de um vulcão ativo. A temperatura sobe para impressionantes 1538 graus Celsius, ou 2.800 graus Fahrenheit. Nesse nível de calor, a areia não tem chance. A estrutura cristalina do quartzo, que resistiu por milhões de anos, colapsa e se rende, transformando-se em um rio de líquido incandescente. Mas derreter não é o suficiente. O vidro precisa ser perfeito. Se houver uma única bolha de ar microscópica, o para-brisa final será rejeitado. Por isso, o vidro derretido permanece neste inferno controlado por 50 longas horas. 2 dias inteiros de purificação pelo fogo. Durante esse tempo, o líquido circula, as bolhas sobem para a superfície e estouram, e a mistura se torna perfeitamente homogênea. Sensores infravermelhos e câmeras blindadas contra o calor vigiam o processo. Os operadores olham através de vidros escuros especiais, observando o rio de luz laranja. É uma visão hipnótica e aterrorizante. O consumo de energia aqui é monumental. Eletrodos gigantes e queimadores de gás trabalham em sinfonia para manter essa temperatura infernal estável. Qualquer queda, qualquer variação, e o vidro pode cristalizar ou ficar muito viscoso, entupindo o sistema e causando prejuízos milionários. É um jogo de altas apostas onde a física e a química dançam no limite do possível. O vidro agora é um líquido perfeito, mas como transformá-lo em uma folha absolutamente plana, sem nenhuma ondulação? Se usássemos rolos para achatá-lo, eles deixariam marcas. A solução é genial e usa uma das forças mais básicas do universo, a gravidade. O vidro sai do forno e flui como mel incandescente para dentro de uma câmara especial, o banho de estanho. Imagine uma piscina olímpica cheia de metal derretido. O estanho é usado porque é perfeitamente plano quando líquido e não se mistura com o vidro. O vidro, sendo mais leve, flutua sobre o estanho como óleo sobre água. A temperatura aqui é de cerca de 1000 graus Celsius. Não há prensas, não há moldes, não há nada tocando a superfície superior do vidro. A gravidade puxa o vidro para baixo, espalhando-o até que ele se torne uma fita perfeitamente plana e paralela. É o momento mais silencioso e mágico da fábrica. O vidro se espalha sozinho, atingindo a espessura exata programada pelos engenheiros. Nas bordas, rodas dentadas giram lentamente, apenas tocando as extremidades para controlar a largura da fita, esticando-a ou comprimindo-a suavemente. O resultado é uma superfície tão lisa que nenhuma técnica de polimento humano poderia replicar. É a perfeição óptica, essencial para que você, motorista, veja a estrada sem distorções, como se o vidro nem estivesse lá. Mas há um inimigo invisível escondido dentro desse vidro perfeito, a tensão térmica.
Se resfriarmos o vidro muito rápido, ele explodirá em 1000 pedaços devido ao choque de temperatura. Para evitar isso, a fita de vidro entra no forno de recozimento, um túnel longo onde o tempo parece desacelerar. Aqui, a temperatura cai de 600 graus para a temperatura ambiente, mas de forma incrivelmente lenta e controlada. É como acalmar uma fera enfurecida. Esse processo realinha as moléculas, removendo o estresse interno e garantindo que o vidro possa ser cortado sem se estilhaçar. Ao sair do túnel, o vidro está frio ao toque, sólido e transparente. Agora, a precisão cirúrgica entra em ação. Um braço robótico, movendo-se mais rápido do que o olho pode acompanhar, desce sobre a fita de vidro. Na ponta desse braço não há uma serra, mas um diamante industrial. O diamante não corta o vidro como uma faca corta pão. Ele apenas fere a superfície, criando uma linha de tensão microscópica, um arranhão perfeito. Imediatamente após o risco, uma barra de pressão desce e aplica um golpe seco e calculado. Crack! O som é nítido. O vidro se separa exatamente onde o diamante ordenou. Não há margem para erro. As bordas são afiadas como navalhas, prontas para cortar carne e osso. Por isso, robôs ou trabalhadores, com equipamentos de proteção pesada, manuseiam as peças. Essas folhas planas são agora as telas em branco, prontas para serem moldadas nas curvas aerodinâmicas dos carros do futuro. Mas os carros modernos não têm vidros planos, eles têm curvas, aerodinâmica, estilo. Para dobrar o que é rígido, precisamos voltar ao calor. As folhas de vidro cortadas são colocadas em moldes de aço que imitam a curvatura exata do teto e das colunas do carro. Elas viajam para dentro de outro forno, aquecidas a cerca de 600 graus Celsius. O vidro amolece, relaxa e, sob seu próprio peso, ou com a ajuda de uma prensa suave, abraça o molde, copiando sua forma com fidelidade absoluta. Agora vem o passo mais crítico para a sua segurança: a laminação. Um para-brisa nunca é apenas um pedaço de vidro, é um sanduíche tecnológico. Robôs colocam uma folha fina de polivinil butiral, ou PVB, entre duas lâminas de vidro curvo. Parece uma folha de plástico opaca e sem graça, mas é o herói secreto dessa história. Esse sanduíche passa por rolos de pressão para tirar o ar e depois entra na autoclave. A autoclave é como uma panela de pressão gigante para titãs. Lá dentro, sob alta pressão e calor, o plástico derrete e se funde quimicamente ao vidro, tornando-se totalmente transparente. Mas sua função mudou para sempre. Se uma pedra atingir seu carro a 120 km por hora, o vidro vai quebrar, sim, mas não vai voar na sua cara. A camada de PVB segura os cacos, mantendo a estrutura íntegra. Além disso, essa camada bloqueia 99% dos raios ultravioleta, protegendo sua pele e o interior do carro, e age como uma barreira acústica, deixando o barulho do vento e do motor do lado de fora. Antes de sair da fábrica, cada peça passa pelo julgamento final. Lasers varrem a superfície em busca de defeitos menores que um grão de poeira. Câmeras de alta resolução verificam a curvatura. Luzes especiais revelam distorções que poderiam cansar os olhos do motorista. Apenas o vidro perfeito recebe o selo de aprovação. Eles são empilhados em racks acolchoados, prontos para serem enviados para as montadoras ao redor do mundo. Pense nisso na próxima vez que você fechar a porta do seu carro e sentir aquele silêncio reconfortante. Aquele escudo transparente à sua frente começou como uma rocha bruta no fundo de uma mina. Ele viajou através de explosões, foi banhado em ácido, derretido em temperaturas vulcânicas, flutuou em metal líquido e foi prensado com precisão molecular. Tudo isso para que, quando você estiver na estrada, possa esquecer que ele existe. Ele é a barreira invisível, o guardião silencioso que suporta toneladas de pressão e enfrenta os elementos para que você chegue ao seu destino seguro. Essa é a promessa silenciosa da indústria: transformar o caos da natureza na ordem da sua segurança. E isso acontece milhões de vezes por ano, peça por peça, sem falhas. Você já tentou imaginar o silêncio absoluto descendo sobre as fábricas do mundo?
Tente visualizar linhas de montagem colossais paralisadas, motores gigantescos cessando seu rugido e edifícios inteiros oscilando perigosamente ao vento. O sistema industrial global entraria em colapso instantâneo, e a causa desse cenário apocalíptico não seria uma guerra ou um vírus digital, mas a ausência de uma peça de metal menor que a unha do seu dedo mínimo. Como é possível que a nossa civilização inteira, com seus arranha-céus e jatos supersônicos, dependa da integridade de algo tão pequeno e aparentemente insignificante? Estamos falando de uma indústria que movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, sustentada por um componente que a maioria ignora. Anualmente, a humanidade consome mais de 2 trilhões de parafusos. Se somássemos o peso dessa produção, teríamos o equivalente a milhares de aviões comerciais empilhados. Mas não se engane pelo tamanho. Um desvio na fabricação não maior que a fração de 1/1000 de polegada pode transformar este pequeno objeto em um perigo oculto, causando falhas muito mais graves do que a maioria das pessoas jamais esperaria. Para entender esse poder notável, vamos desmontar cada estágio desse processo brutal, revelando como transformamos a poeira da Terra na espinha dorsal da indústria moderna. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. A jornada deste herói invisível não começa em uma oficina limpa e silenciosa, mas a centenas de quilômetros da civilização, em vastas minas de minério de ferro a céu aberto. Aqui, a escala é tão imensa que os humanos parecem formigas. Camadas de solo são removidas por escavadeiras hidráulicas titânicas para expor o corpo do minério. Enormes perfuratrizes rotativas abrem buracos profundos na rocha, onde explosivos industriais são cuidadosamente carregados. Quando a detonação acontece, não é apenas um barulho, é um terremoto controlado que estilhaça formações rochosas sólidas que existiam há milhões de anos. A rocha quebrada é então levantada e carregada em caminhões de transporte gigantescos, verdadeiros monstros sobre rodas capazes de carregar entre 200 e 400 toneladas de material em uma única viagem. O destino é a estação de britagem primária. Trituradores de mandíbula, com força suficiente para mastigar um carro compacto, reduzem o minério a pedaços menores. Em seguida, trituradores de cone refinam ainda mais os fragmentos, garantindo um tamanho uniforme adequado para a próxima fase. Mas o minério virgem não está sozinho. A maioria das usinas siderúrgicas adiciona sucata de aço reciclada à mistura, restos de edifícios demolidos, automóveis aposentados e máquinas industriais desgastadas. Antes de entrar na fornalha, tudo isso é retalhado em pedaços menores para facilitar o derretimento e garantir o controle preciso das proporções da mistura. A pedra fria e o metal retorcido estão prestes a enfrentar o inferno. O minério e a sucata são transportados para a usina siderúrgica e alimentados em altos fornos que operam a temperaturas superiores a 1480 graus Celsius. Isso é mais quente do que a lava expelida por muitos vulcões ativos. Junto com coque e calcário para remover impurezas, a carga sólida se rende ao calor e se transforma em ferro gusa fundido. O metal líquido brilhante é então derramado em um forno conversor, onde oxigênio puro é injetado a uma pressão extremamente alta. Essa tempestade de oxigênio refina a composição química, transformando o ferro bruto em aço de alta qualidade. O aço fundido, agora uma sopa incandescente de potencial industrial, é despejado em moldes de fundição contínua. Ele se solidifica em tarugos quadrados ou planos que irradiam uma luz vermelha intensa, visível a centenas de metros de distância. Assim que atingem a solidez adequada, esses tarugos avançam para a linha de laminação a quente. Cilindros de aço massivos comprimem o metal, esticando-o como se fosse massa de modelar, transformando blocos pesados em barras longas e finas, com seções transversais precisas, até alguns milésimos de polegada. A qualidade do tarugo nesta fase determina diretamente a dureza, a elasticidade e a vida útil de cada parafuso que será feito a partir dele. Mesmo uma variação minúscula na composição do aço pode criar fraquezas ocultas, levando a parafusos que entortam, quebram ou espanam sob o estresse do mundo real. Dependendo do produto final, as fábricas selecionam aço carbono ou aço liga,
contendo elementos como boro ou cromo, para garantir resistência à tração ideal. Quando os tarugos atendem aos padrões, são reaquecidos a cerca de 1.250 graus Celsius para torná-los mais maleáveis e passam por pares de cilindros de laminação que os esticam em hastes de aço que se estendem por centenas de metros. Essas longas bobinas passam por caixas de água de circuito fechado para um resfriamento controlado, refinando a estrutura interna do grão do metal e aumentando significativamente sua força. O produto final é uma bobina de fio de aço com uma superfície limpa e diâmetro preciso, pronta para assumir a forma que todos conhecemos. As bobinas de fio de aço chegam à fábrica de parafusos e são montadas em um suporte de alimentação dedicado. O fio é desenrolado continuamente, endireitado e esticado para eliminar qualquer curvatura residual. Imediatamente depois, um sistema automatizado posiciona o fio sob lâminas de corte integradas, fatiando em segmentos curtos com precisão milimétrica. Agora entramos no estágio mais crítico e violento da linha de produção, o cabeçalho a frio. Aqui não há calor, apenas força bruta e velocidade alucinante. É aqui que nasce a cabeça reconhecível do parafuso. Durante o primeiro impacto, a peça bruta é comprimida para formar o pescoço. Imediatamente depois, um golpe ainda mais forte remodela o topo em uma cabeça arredondada ou plana. Se o parafuso exigir uma fenda cruzada, Phillips ou um soquete hexagonal, um punção adicional crava o recesso preciso, onde uma chave de fenda poderá se encaixar. Todo o processo acontece tão rapidamente que o olho humano mal consegue perceber. Cada golpe leva apenas alguns milésimos de segundo. Uma máquina de cabeçalho a frio de médio porte pode produzir de 300 a 600 parafusos por minuto, enquanto linhas industriais maiores atingem velocidades surpreendentes de 1.000 a 2.200 peças por minuto. Imagine uma metralhadora disparando metal. É assim que a máquina cospe milhares de peças a cada 60 segundos, operando continuamente por horas sem interrupção. Com a cabeça formada, as peças avançam para o estágio de laminação de rosca. É aqui que ocorre uma mágica da engenharia. Ao invés de cortar as roscas com um torno, removendo material e enfraquecendo a peça, a fabricação moderna depende da laminação a frio. Este processo transforma uma simples haste de metal em um componente capaz de prender estruturas inteiras. Dentro da máquina, cada peça é posicionada entre duas matrizes planas, gravadas com padrões de rosca, uma fixa e outra movendo-se para frente e para trás. À medida que a peça rola entre elas, sob enorme pressão, o metal é forçado a fluir para as ranhuras das matrizes. Em menos de um segundo, roscas perfeitamente elevadas são formadas. O resultado é um parafuso com acabamento superficial mais liso e uma resistência à tração 20 a 30% maior do que a das roscas cortadas convencionalmente. Isso acontece porque a estrutura de grãos do metal é comprimida e alinhada em vez de ser cortada. Graças a essa vantagem, quase todos os parafusos usados em automóveis e aeronaves são feitos assim. Uma máquina padrão pode processar centenas a milhares de peças por minuto, produzindo roscas tão afiadas e uniformes que estão quase prontas para uso. O princípio é idêntico ao de uma tampa de garrafa, mas projetado para suportar milhares de quilos de força. O parafuso pode parecer completo agora, mas se fosse usado neste estado, falharia. Para atingir a resistência mecânica necessária, ele deve passar por um dos passos mais críticos, o tratamento térmico. Os parafusos são espalhados uniformemente em uma correia transportadora e alimentados em um forno contínuo. Lá dentro, a temperatura atinge entre 800 e 900 graus Celsius. Esse calor infernal é alto o suficiente para alterar completamente a estrutura interna do aço. Os átomos de ferro e carbono se reorganizam em uma nova forma cristalina. Para evitar a oxidação, esse processo ocorre em uma atmosfera controlada. Assim que saem da zona de alta temperatura, os parafusos são rapidamente resfriados em um banho de óleo ou polímero. Essa queda súbita de temperatura, de quase 900 graus para menos de 100 graus em um instante, congela a estrutura do aço, tornando-o significativamente mais duro. No entanto, neste estado endurecido, o metal também se torna quebradiço como vidro e propenso a rachar sob impacto. O processo ainda não terminou.
Para atingir o equilíbrio perfeito entre dureza e tenacidade, os parafusos são colocados em um forno de revenimento, operando a uma temperatura muito mais baixa, geralmente entre 150 e 250 graus Celsius. Este estágio alivia as tensões internas, reduz a fragilidade e melhora a ductilidade. É esse equilíbrio delicado que permite que um pequeno parafuso segure máquinas pesando várias toneladas. Um desvio de apenas algumas dezenas de graus durante o revenimento pode reduzir a resistência do parafuso em 30 a 40%. Ao sair do forno, a superfície de cada parafuso está coberta de fuligem e óxido escuro. Se deixados assim, enferrujariam em poucas semanas ao ar livre. Eles precisam de uma armadura. Milhares de parafusos são carregados em um tambor rotativo e submersos em uma solução desengordurante para remover óleo e resíduos. O metal volta a brilhar, limpo. Em seguida, vem a galvanoplastia. O tambor atua como cátodo, enquanto grandes placas de zinco servem como ânodo. Quando uma corrente elétrica é aplicada, íons de zinco migram e se ligam às superfícies dos parafusos, formando um revestimento protetor de apenas 5 a 10 microns de espessura. Isso é até 20 vezes mais fino que um cabelo humano. Apesar de sua espessura microscópica, essa camada estende dramaticamente a vida útil do parafuso, prevenindo a ferrugem por anos. Após o revestimento, os parafusos passam pela passivação, onde uma reação química cria um filme ultra fino, que estabiliza a cor e aumenta ainda mais a resistência à corrosão. Finalmente, a secagem centrífuga em alta velocidade remove qualquer resíduo químico, deixando cada parafuso com aquele acabamento brilhante característico. Agora, o teste final. Apenas os perfeitos sobrevivem. Em fábricas modernas, milhares de parafusos são despejados em um alimentador vibratório que os alinha um por um em um sistema de inspeção óptica. Cada parafuso gira em uma mesa de vidro de alta velocidade, iluminado por potentes luzes LED e escaneado por múltiplas câmeras industriais. Cada detalhe, comprimento, diâmetro, profundidade da cabeça, precisão da rosca, é medido ao nível do micron. Se um parafuso apresentar a menor falha, como uma cabeça deformada ou rosca incompleta, um jato de ar o remove instantaneamente da linha. O sistema pode inspecionar dezenas de milhares por hora, mantendo uma precisão muito além da capacidade humana. Aqueles que passam são classificados e embalados automaticamente. Imagine agora um desses parafusos. Ele saiu de uma explosão em uma mina, foi derretido a temperaturas vulcânicas, golpeado com força brutal, esmagado em forma de espiral, queimado, congelado e revestido com uma armadura microscópica. Agora, ele cai na palma da mão de um engenheiro aeronáutico. Ele será parafusado na asa de um avião comercial ou na base de uma máquina industrial crítica. Este pequeno componente de metal é o elo que mantém unidos milhares de estruturas, operando silenciosamente todos os dias. Um único parafuso defeituoso pode paralisar uma linha de produção inteira ou causar uma catástrofe, mas um perfeitamente feito cumpre seu dever por anos. Despercebido, mas indispensável. Ele é o verdadeiro poder da indústria. Da próxima vez que você se sentar em uma cadeira ou entrar em um carro, lembre-se da jornada épica que mantém o seu mundo unido. No século XIX, apenas 24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália e, em pouco tempo, quase destruíram um continente inteiro. Exatamente 100 anos depois, a China pegou 1.200.000 destes mesmos animais e fez o impensável. Usou-os para salvar o planeta. Como é que uma praga biológica se tornou a chave secreta para uma máquina de dinheiro de 10 mil milhões de dólares? E o que é que tudo isto tem a ver com um cavalo gigante feito de vidro e silício, visível do espaço? Bem-vindos ao poder da indústria! Hoje vamos ver como a engenharia transformou o caos em ordem. Para entender a magnitude desta operação, precisamos primeiro olhar para o mapa do nosso mundo. 41% da superfície do nosso planeta já é deserto. Pense nisso por um segundo. Quase metade da Terra é terra morta, e outros 40% estão em perigo iminente de serem engolidos pela areia. Enquanto a humanidade luta para salvar as últimas florestas, a China enfrentou uma crise silenciosa, mas brutal.
27,4% de todo o território chinês foi afetado pela desertificação. Isso é uma área colossal, equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. O epicentro deste desastre é o deserto de Kubuki. Este não é um lugar comum. É um inferno geológico, onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. No inverno, o frio é tão intenso que o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. O vento uiva como uma turbina, carregando areia que corta como facas. No verão, o cenário inverte-se e o calor torna-se tão abrasador que queima o solo. Antigamente, dizem os registros, esta era uma terra rica, com aldeias, rios e pastagens verdes. Mas o equilíbrio quebrou-se. O vento ficou mais forte, a relva desapareceu e a areia começou a mover-se. Imagine viver num lugar onde a terra debaixo dos seus pés tenta engolir a sua casa. Foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 40 quilômetros para leste em apenas algumas décadas. Dunas gigantescas com 60 metros de altura, a altura de um prédio de 20 andares, avançaram sobre as quintas e as estradas, enterrando tudo. A cada ano, 20 milhões de toneladas de comida eram perdidas para este mar de areia. Era uma catástrofe em câmara lenta. O governo tentou de tudo. Perfuraram poços fundos, proibiram o gado de pastar, plantaram barreiras. Mas o deserto continuava a vencer, ameaçando a vida de 400 milhões de pessoas no norte da China. Parecia o fim. Até que um homem decidiu fazer uma aposta que todos chamaram de loucura. No meio deste caos de poeira, havia um professor chamado Wang Wenbiao. Ele não era um bilionário, nem um cientista famoso. Era um homem simples que todos os dias pedalava quase 10 quilômetros pela areia para chegar à sua sala de aula. Havia dias em que o vento era tão forte que a bicicleta ficava enterrada até meio e a areia enchia os seus pulmões. A maioria das pessoas teria desistido e fugido, mas Wang fez uma promessa diferente. Ele disse: "Se não posso escapar ao deserto, vou fazer com que ele me pague renda." Em 1988, com as suas poupanças e dinheiro emprestado, ele começou o impossível: transformar areia morta em solo vivo. A sua arma escolhida não foi uma máquina complexa, mas uma árvore, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são maravilhas da engenharia natural. As suas raízes não crescem apenas para os lados. Elas mergulham como brocas industriais, descendo mais de 90 metros para encontrar água subterrânea. Elas funcionam como âncoras vivas, segurando a duna no lugar. Mas como é que se planta uma árvore num lugar onde a areia se move como água? A logística era um pesadelo. Primeiro, os trabalhadores tiveram de mapear o terreno para encontrar onde a umidade estava escondida. Depois, usaram jatos de água para criar buracos profundos na areia em segundos, inserindo as mudas jovens diretamente na terra úmida. Para evitar que o vento arrancasse as árvores recém-plantadas, construíram milhares de quilômetros de cercas feitas de malha e canas, criando barreiras físicas contra a tempestade. Foi um trabalho titânico. Ao longo de 30 anos, Wang e a sua equipa plantaram mais de 200 milhões de árvores. Eles criaram uma muralha verde que reduziu a velocidade do vento em 90%, mas as árvores por si sós não eram suficientes. A areia continuava a ser areia. Faltava algo para transformar aquele pó estéril em terra fértil. Foi aqui que Wang Wenbiao introduziu a peça mais estranha e genial deste puzzle industrial. Ele percebeu que precisava de um motor biológico para acelerar a recuperação do solo. A resposta estava nos coelhos, mas não qualquer coelho. Ele trouxe para o deserto 1.200.000 coelhos da raça Rex. Estes animais são conhecidos como o ouro branco da indústria. O pelo deles é incrivelmente macio, como veludo, e cada pele pode ser vendida por $30. Isso criou o financiamento necessário para manter o projeto vivo. Mas o verdadeiro valor industrial do coelho Rex não estava na sua pele, estava no seu estômago. Uma fêmea desta espécie é uma máquina de reprodução, capaz de gerar 200 a 300 filhotes por ano. Eles aguentam o frio extremo do deserto e bebem pouca água. O plano era um ciclo fechado perfeito. As árvores de salgueiro forneciam sombra e proteção. Os coelhos viviam nessas quintas ecológicas e comiam as folhas dos salgueiros.
E aqui acontece a magia química, o estrume dos coelhos. O deserto não tem nutrientes, é vazio, mas o estrume do coelho é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente o que a terra precisa para acordar. Quando milhões de coelhos depositam este fertilizante natural no chão, a areia começa a mudar. Ela deixa de ser dourada e morta e torna-se escura e úmida. Torna-se humus. Além disso, os coelhos não digerem as sementes das ervas que comem. Então, ao espalharem o estrume, eles estão literalmente a plantar novas ervas. Este sistema criou um loop infinito. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo, e o solo fortificado faz crescer mais salgueiros. O resultado foi impressionante. Cada acre de terra começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril transformou-se em terra arável. O deserto estava a recuar, mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que biologia, era preciso energia bruta. Com a economia local estabilizada pela venda das peles e da carne dos coelhos, Wang olhou para o céu. O deserto de Kubuki tinha algo em abundância: sol, muito sol. Ele decidiu construir a central de energia solar Junma, mas não fez apenas fileiras de painéis. Ele construiu uma obra de arte industrial. Usando 196 mil painéis solares, os engenheiros desenharam a forma de um cavalo gigante a galope, tão grande que entrou para o livro de recordes do Guinness. Esta estrutura titânica gera cerca de 1,5 bilhões de kWh de eletricidade por ano. Isso é energia suficiente para iluminar as casas de 200 mil pessoas. Mas a genialidade não está apenas na eletricidade. Está no que acontece debaixo dos painéis. Num deserto, o sol é o inimigo que evapora toda a água. Mas estes oceanos de vidro azul criam sombra. Eles bloqueiam o vento e reduzem a sua velocidade em 50%. Debaixo desta sombra tecnológica, a temperatura cai e a evaporação diminui. A erva começou a crescer sozinha debaixo dos painéis solares. Para controlar essa erva, para que não ficasse alta demais e causasse incêndios, eles introduziram ovelhas e gansos. Agora, imagine a cena: robôs de vidro a gerar eletricidade em cima e rebanhos de animais a pastar embaixo, agindo como cortadores de relva biológicos. Tudo isto no meio de um lugar que antes era considerado o Mar da Morte. Este modelo gerou 10 mil milhões de dólares em 10 anos. Mas uma pergunta permanece: se os coelhos funcionaram tão bem aqui, por que é que foram um desastre noutros lugares? Vamos voar 6 mil quilômetros para sul, até a Austrália. Lá, a história dos coelhos é um filme de terror. No século XIX, trouxeram apenas 24 coelhos para a caça. Sem predadores e sem controlo, esses 24 transformaram-se em mais de 1.000 milhões em apenas 50 anos. Eles comeram tudo, destruíram as raízes das árvores, despiram as pastagens e transformaram 2/3 das planícies férteis da Austrália em terras desérticas. O governo australiano tentou de tudo. Construíram cercas de 3 mil quilômetros, usaram explosivos, libertaram vírus. Nada funcionou. Então, qual é a diferença? Por que é que o coelho é um monstro na Austrália e um herói na China? A resposta é: controlo industrial. Na Austrália, foi o caos da natureza. Em Kubuki, foi engenharia. Os coelhos Rex na China nunca foram soltos na natureza para correrem livres. Eles vivem em quintas, dentro de um sistema fechado. Eles são operários. Cada grama do que comem e cada grama do que produzem é calculado. Eles são um elo numa corrente industrial desenhada por humanos. A China não estava apenas a criar coelhos, estava a gerir um ecossistema artificial, onde o animal é uma ferramenta de precisão para fabricar solo fértil. A natureza, quando guiada com respeito e inteligência, respondeu de forma milagrosa. Depois de décadas de luta, os relatórios oficiais mostraram o impossível. A água subterrânea, aquele ouro líquido escondido nas profundezas, subiu. Em 20 anos, o nível da água no subsolo de Kubuki subiu entre 1,5 metro e 2 metros. Pense no que isso significa. Se o seu avô tivesse de perfurar um poço aqui, ele teria de ir ao dobro da profundidade que você precisa ir hoje. A água está a voltar, e com a água veio a vida.
As populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas que se pensava estarem extintas naquela região reapareceram. Onde antes só se via um horizonte amarelo e poeirento, hoje vêem-se manchas verdes, florestas cintilantes e vida selvagem a correr entre os painéis solares. O projeto não só parou o deserto, como reverteu o tempo, sequestrando 1,85 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Começamos esta jornada com uma estatística assustadora: o nosso planeta a transformar-se em pó. Mas a história de Kubuki ensina-nos uma lição poderosa. Um professor, armado com salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos, provou que não existem terras mortas, apenas gestão errada. O que era uma ameaça fatal tornou-se uma indústria verde de bilhões. Eles transformaram a praga em lucro e o sol implacável em energia para o futuro. Se conseguimos transformar um deserto estéril num oásis tecnológico, que outros problemas impossíveis estão apenas à espera da nossa engenharia. Isto é o verdadeiro poder da indústria. Você imagina o oceano como um lugar de paz e silêncio? Esqueça! Sob as ondas existe uma linha de montagem brutal que nunca para. A cada ano, a humanidade arranca das águas mais de 180 milhões de toneladas de frutos do mar. Isso não é sorte de pescador, é uma guerra industrial onde a inteligência humana desafia a fúria da natureza. Prepare-se para ver como transformamos o caos selvagem em um negócio global de precisão absoluta. Nossa jornada começa com o desafio mais perigoso de todos, a caçada ao predador supremo dos mares, o tubarão. Antigamente, usavam-se muralhas de redes com quilômetros de extensão, mas essas armadilhas de aço eram indiscriminadas e cruéis com o ecossistema. Hoje, a indústria mudou. Os pescadores modernos transformaram o convés em um campo de batalha de alta precisão, usando um método chamado espinhel. E isso exige força bruta e nervos de aço. O segredo não é apenas a força, é a tecnologia invisível. Dispositivos que emitem sons de baixa frequência, imitando perfeitamente o movimento de peixes feridos para atrair os tubarões direto para a armadilha. É uma luta pela dominância entre o homem e a fera. Assim que o tubarão morde a isca, a operação muda de caça para processamento industrial instantâneo. Em navios modernos não há tempo a perder. O tubarão é neutralizado no convés e submetido a um procedimento técnico rigoroso. Injeções de água do mar gelada ou gelo são aplicadas diretamente nas guelras e na cavidade corporal. Isso não é apenas para resfriar, é para parar o tempo biológico. Esse choque térmico preserva o frescor máximo da carne, garantindo que o produto chegue ao porto como se tivesse acabado de sair da água, mesmo após dias no mar. Enquanto o mar aberto é um cenário de combate, nas águas costeiras do Sudeste Asiático, a engenharia transformou a pesca em uma ciência de laboratório. Aqui, gigantes são criados em gaiolas marinhas massivas, longe da costa. Estamos falando da garoupa, um peixe titânico que pode atingir de 20 a 30 quilos. Quando a época da colheita chega, não há espaço para erros. As redes gigantes são estreitadas lentamente, forçando esses monstros dourados para o centro. Quando eles emergem das profundezas, seus corpos firmes e escamas douradas brilham sob o sol, parecendo metal precioso vivo. O cuidado aqui é obsessivo. Os pescadores operam com movimentos rápidos, mas cirúrgicos, usando redes macias, especializadas para levantar cada peixe gentilmente da água. Por que tanta delicadeza com um gigante de 30 quilos? Porque um único arranhão nas escamas pode destruir seu valor de mercado. Assim que saem da rede, eles não são jogados no gelo. Eles são colocados em tanques com água do mar oxigenada, mantendo-os vivos, saudáveis e calmos até chegarem à terra firme. No convés, a equipe monitora a temperatura e a salinidade como cientistas, garantindo que cada espécime seja um troféu perfeito após 2 anos de cultivo contínuo. Agora vamos para as águas geladas do norte do Japão e da Coreia do Sul, onde a colheita parece algo de outro mundo. Quando a temperatura do mar se estabiliza entre abril e maio, começa a extração do abacaxi do mar. Em fazendas altamente mecanizadas, a colheita opera como uma linha de montagem futurista, flutuando no oceano.
Longas cordas densamente cobertas com essas criaturas são içadas das profundezas usando guindastes hidráulicos poderosos. Imagine uma máquina que engole cordas vivas. À medida que cada linha passa pela câmara de decapagem, um sistema de tambor rotativo entra em ação. Ele combina força de torção e jatos de água pressurizada para arrancar centenas de abacaxis do mar em segundos. A precisão precisa ser absoluta. A máquina deve ser forte o suficiente para soltá-los, mas delicada o bastante para não esmagar a casca espinhosa ou danificar a carne interna. Uma vez destacados, eles são imediatamente transportados para estações flutuantes. Todo esse processo mecanizado minimiza o tempo de transporte e evita que o calor estrague o produto, preservando o sabor fresco dessas criaturas de águas profundas. Mas a verdadeira fronteira tecnológica está onde a luz do sol não alcança. Ao largo da costa do Atlântico Norte, começa a caçada ao camarão vermelho, uma espécie rara que vive na escuridão, a profundidades de 150 a 400 metros. Aqui, os olhos humanos são inúteis. Os pescadores dependem de sinais de sonar que varrem o fundo do mar em busca de camadas de camarão. Quando o alvo é confirmado, guinchos gigantes baixam redes de arrasto colossais até o leito marinho. Grandes placas mantêm a boca da rede aberta, enquanto ela varre o sedimento onde os camarões se escondem. Mas isso não é uma captura cega. A tecnologia moderna equipou essas redes com dispositivos de classificação biológica que liberam automaticamente tartarugas e outras espécies indesejadas. É uma colheita inteligente no meio do abismo. Após horas de arrasto, as redes sobem, pesadas e inchadas com o sucesso da caçada. Assim que os camarões vermelho-rosa atingem o convés, o sistema automatizado assume o controle. Eles são lavados, classificados e, o mais impressionante, submetidos a um congelamento instantâneo a 40 graus Celsius negativos. Do fundo do mar até o congelamento total, tudo acontece em poucos minutos. Essa velocidade extrema trava a qualidade, mantendo a textura firme como se o camarão ainda estivesse vivo no fundo do oceano. Saindo do fundo gelado para a superfície agitada do Atlântico, a regra do jogo muda. Aqui, a chave para o sucesso é a velocidade pura. Estamos falando da pesca da cavala. Funciona como uma armadilha invisível. Quanto mais rápido a rede se fecha, menor a chance de fuga. Quando a linha final é puxada, ela age como um laço de aço se fechando. Dezenas de toneladas de cavalas são cercadas, formando uma massa prateada que agita a água violentamente, criando uma espuma branca de pânico e energia. O som é ensurdecedor. Guindastes hidráulicos rugem, içando essa carga viva e despejando-a diretamente em porões de congelamento profundo. O choque térmico é imediato. Os peixes entram em tanques mantidos a 22 graus Celsius negativos. Não há processamento lento aqui. É uma operação de volume e força bruta, onde toneladas de peixe são convertidas em carga congelada em questão de minutos. Mas nem toda pesca é sobre volume. Existe uma caçada que é como jogar roleta russa com o oceano. Estamos falando do baiacu, ou peixe fugu. Pegar atum exige velocidade, cavala exige redes grandes, mas pegar baiacu é como manusear explosivos em um convés escorregadio. Cada movimento flerta com o perigo em meio a ventos congelantes. A aposta começa com a isca. O baiacu é incrivelmente exigente. Os pescadores não podem usar qualquer coisa. Eles precisam de cavala recém-pescada, cortada em cubos perfeitos e salgada. Se o óleo da isca estiver rançoso, o baiacu nem chega perto. Diariamente, a tripulação prepara até 20 mil cubos de isca, embalados em 250 caixas de gelo. Tudo isso para alimentar uma única linha de pesca monstruosa. Imagine uma linha que se estende por 48 quilômetros, equipada com mais de 20 mil ganchos de aço afiados como navalhas. Quando essa linha afunda, ela forma uma teia invisível mortal. Mas o risco financeiro é aterrorizante. Uma rajada de vento súbita ou uma boia perdida pode fazer com que toda a linha e milhares de dólares em equipamentos desapareça no abismo para sempre. Muitos capitães foram à falência após uma única tempestade. Pescar baiacu não é apenas um trabalho, é uma aposta de tudo ou nada contra o mar.
Enquanto alguns apostam a vida em alto mar, em terra firme, uma revolução silenciosa alimenta bilhões. Com uma produção anual de mais de 6 milhões de toneladas, a tilápia se tornou o frango da aquicultura global. Nas águas quentes da Ásia e da América Latina, a escala é alucinante. Quando chega a hora da colheita, não se usam varas de pescar. Usam-se bombas de peixe especializadas e redes de cerco gigantescas. A superfície da água ferve com o movimento de dezenas de milhares de peixes sendo conduzidos para o centro. A equipe trabalha em sincronia perfeita, fechando o cerco. O movimento precisa ser rápido para evitar fugas, mas suave o suficiente para não quebrar barbatanas ou machucar a pele. Uma vez capturados, esses peixes não vão para caixas de gelo comuns. Eles são transferidos para caminhões-tanque aerados, verdadeiras cabines de primeira classe sobre rodas. Dentro desses tanques, a temperatura e o oxigênio são controlados por computador, mantendo os peixes vivos e saudáveis durante a viagem até a fábrica. Cada minuto conta. Um atraso no trânsito pode causar estresse biológico e arruinar a qualidade da carne. Então a logística é tão precisa quanto a de um aeroporto internacional. Para o nosso último capítulo, descemos ao nível da lama. Diferente das vieiras colhidas por navios gigantes, os moluscos de sangue dependem de um ritmo antigo. Quando a maré recua, abre-se uma janela estreita de 2 ou 3 horas. Centenas de trabalhadores invadem as planícies de lama, usando ganchos de aço para raspar o solo e encontrar conchas enterradas a 10 centímetros de profundidade. É um trabalho manual, lento e exaustivo, onde a sensibilidade da mão é crucial para não quebrar a concha. Mas o apetite do mundo é insaciável e a tradição está sendo atropelada pela máquina. Fazendas costeiras agora usam sistemas de redes de arrasto modernas. Redes pesadas são baixadas no fundo lamacento, agindo como arados de aço que arrancam tudo o que encontram. Guindastes hidráulicos içam toneladas de lama e conchas para o convés, onde são lavadas e classificadas instantaneamente. A diferença de escala é brutal. O método mecanizado é 5 a 10 vezes mais eficiente que a coleta manual, rendendo até 8 toneladas por dia. Mas essa velocidade tem um preço sombrio. O maquinário pesado perturba o ecossistema do fundo do mar, ameaçando o plâncton e o futuro das próprias colheitas. É o eterno conflito entre a fome de produção e os limites da natureza. 180 milhões de toneladas. Por trás desse número frio, existe um universo de esforço humano que a maioria de nós nunca vê. Do perigo mortal de uma linha de 48 quilômetros em busca de baiacos, ao frio de 40 graus negativos que preserva camarões no Ártico. O oceano continua sendo uma força selvagem, mas a indústria aprendeu a domá-lo com aço, gelo e tecnologia. Não é apenas comida no seu prato. É o resultado da coragem humana e da engenharia mecânica operando no limite. Bem-vindos ao poder da indústria.